Que história é essa de que o centro de treinamento do Palmeiras pode ser demolido? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a especulação envolvendo o Felipe Luiz e o Atlético de Madrid. Já Diego Fernandes, esse cara que se candidata a ser o novo homem forte do futebol de São Paulo, prometeu uma surpresa para 16 de dezembro. Quero te ajudar a entender do que se trata. Para completar, Corinthians corre de fato risco de ficar fora da Copa São Paulo de Juniores, tem atualização importante sobre o Galo, falo também sobre o Cruzeiro e uma sondagem. Será que é verdade que o Cruzeiro pode contratar Pedro, ex-jogador do Corinthians, por 30 milhões de euros? Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e Gabigol no Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E é óbvio que eu vou dar, antes das notícias, o palpitão do Nicola, aquele momento em que eu te ajudo com as principais partidas do dia. Últimas duas sugestões bateram legal. Para essa terça-feira, preciso da vitória do Brasil contra a Tunísia, da vitória da Espanha contra a Turquia e da vitória do Botafogo contra o Sport. Só fui nos muito favoritos. E a odd final ficou de 1,84 para pegar o bilhete pronto. Escolher o valor da sua fezinha super simples. Clica no link do comentário fixo. Faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola. Automaticamente esse bilhete já aparece para você escolher o valor da sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Hudson, volante que pertence à Lusa e estava emprestado ao Juventude, vai se desligar do clube gaúcho para iniciar a preparação junto do restante do elenco da Portuguesa para o Campeonato Paulista do ano que vem, torneio que se inicia em 11 de janeiro. Já Matias Rojas, aquele mesmo que processou o Corinthians e tem direito a 44 milhões de reais, está desempregado e tem sido oferecido para clubes brasileiros. O nome dele já foi sugerido para Fluminense, Bahia e Grêmio. Por falar no Grêmio, eu quero registrar que Filipão está garantido para 2026. Ele conversou com o novo presidente do Tricolor, o Odorico Roman, e permanecerá fazendo uma espécie de coordenação de futebol. Bora te atualizar sobre a possibilidade de Gabigol virar reforço do Santos. O Santos em uma crise financeira sem precedentes, correndo enorme risco de rebaixamento e sonhando com a possibilidade da contratação do Gabigol. Como é que se dá essa história? É certo que o Gabigol terá uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada. Ele anda muito incomodado com a pouca minutagem sob o comando de Leonardo Jardim e isso não deve mudar para o ano que vem. Então a tendência é de fato que o Gabigol saia, mas para voltar ao Santos, a situação precisaria de uma enorme reviravolta financeira. Isso porque o Gabigol ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês e, exceto pelo Neymar, ninguém nem chega perto de tais vencimentos. Cheguei a ler setoristas do Santos afirmando que se o Peixe conseguisse negociar o Tiquinho Soares, que ganha 1 milhão de reais por mês, os caminhos ou a porta estaria aberta para a contratação do Gabigol. Informação que eu tenho é diferente. O Gabigol cogita sair do Cruzeiro, mas pretende se mudar para um clube que possa pagar integralmente esses 2 milhões e 400 mil por mês. Não parece ser o caso do Peixe. Santos que escapou momentaneamente da zona do rebaixamento, mas segue bem ameaçado pelo Z4. Nem dá para discutir essa possibilidade de Gabigol dentro da Vila Belmiro, enquanto o Santos não se vê completamente livre do Z4. Preciso falar agora sobre o futuro de John Arias. E a especulação sobre a saída dele do Wolverhampton ganha cada dia novos contornos. A novidade diz respeito à possibilidade dele se mudar para a Turquia. O Galatasaray, um dos clubes mais ricos do país, estaria disposto a contratá-lo. Posso assegurar que não haverá nenhuma chance de o John Arias deixar a Premier League em janeiro. Ele acabou de chegar ao Wolverhampton, não completou nem 6 meses de realização de um sonho. Sim, o Arias sempre deixou bem claro que o sonho da vida dele era jogar na Premier League. Não tem nenhuma lógica ele ir para o sonho da vida dele para ganhar menos no Wolverhampton do que ganhava no Fluminense para ir embora depois de 6 meses. Mas Nicola, o time dele é o Lanterna, ele já foi xingado. Sim, já foi xingado como qualquer outro atleta em outro time. O Wolverhampton faz campanha tenebrosa, são 2 empates e 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas na Premier League. É um virtual candidato ao rebaixamento, mas a tendência é que o Arias permaneça até o fim da temporada na Inglaterra, ou seja, até junho do ano que vem, quando decidirá seu futuro.
E a ideia do Arias é seguir no futebol europeu, de preferência na Europa, na Inglaterra, que era o grande sonho da vida dele. Cheguei a ler especulações envolvendo Flamengo, Fluminense e também Palmeiras, todos interessados na contratação do Arias. O Arias tem fechado a porta para qualquer movimentação da carreira dele por agora e também para janeiro, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. O jornalista Pedro Ramiro informa que a Raposa estuda uma proposta de 30 milhões de euros ou 184 milhões de reais para a compra do meio-atacante Pedro. Você lembra dele? Jogador formado na base do Corinthians, passagem por todas as seleções de base do Brasil e negociado com o Zenit naquela troca que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Pedro vive grande fase com a camisa do Zenit. Quase se mudou para o Al Ittihad na última janela de transferências no negócio de 35 milhões de euros ou 214 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso com a informação do bom jornalista Pedro Ramiro sobre o interesse do Cruzeiro. Como é que a Raposa dispensaria, utilizaria 184 milhões de reais em apenas um jogador? Importante registrar antes de trazer a resposta que o Pedro acaba de mudar de empresário. Ele era representado pela Elenco Esportes e se transformou em atleta do Giuliano Bertolucci. O Corinthians tem direito a 2,5% de qualquer negócio envolvendo o Pedro, por conta do mecanismo de solidariedade, mas não será no Cruzeiro que esses 2,5% retornarão para o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, esse nome nunca passou por aqui dentro do Cruzeiro, fecha aspas. De fato, pareceria maluquice um investimento tão alto por um jogador que tem enorme potencial, mas está fora da realidade financeira dos clubes brasileiros. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para acabar com outra especulação. Durante o final de semana surgiu a informação de que Juan Tressoldi seria comprado pelo Atlético. O Galo teria se encantado com as primeiras semanas do zagueiro com a camisa atleticana e havia decidido comprá-lo do Sassuolo. Importante lembrar que o Juan Tressoldi acabou de chegar ao Atlético, o empréstimo só termina na metade do ano que vem. E a operação de compra é de 27 milhões de reais. Consultei dirigente atleticano que de fato elogiou o início do Tressoldi, são 9 partidas, 1 gol marcado, tem sido titular nos principais jogos sob o comando de Jorge Sampaoli, mas não há nenhum movimento, nenhuma intenção de antecipar a compra do atleta. Primeiro porque não existem rivais, concorrentes, não é que o Tressoldi tem sido disputado por outros clubes. Depois, e pior, porque a capacidade financeira do Atlético é terrível e não há dinheiro para investir 27 milhões de reais. O Atlético vai esperar por esse 1 ano de empréstimo para fazer uma avaliação criteriosa dos altos e baixos, dos prós e contras, para a partir daí avaliar se leva ou não adiante essa história. Não existe nenhuma chance de antecipação desse movimento de compra, ainda que o início do Tressoldi seja bastante positivo. Jogador que pertence ao Sassuolo, esteve emprestado ao São Paulo na temporada passada e só não ficou no tricolor também por conta dessa questão financeira. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz. O zagueiro Miranda, ex-São Paulo, Seleção Brasileira e Atlético de Madrid, fez uma revelação importante. O Miranda contou que o Felipe Luiz faz parte do projeto do Atlético de Madrid a médio e longo prazo. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, estão de olho no trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. No Atlético de Madrid, até o proprietário já disse que o sonho é dar o time do Atlético para o Felipe Luiz e me colocar como auxiliar. Aqui vem uma informação nova de que o Miranda pode ser auxiliar do Felipe Luiz numa comissão técnica formada por brasileiros lá no futebol espanhol. Só para lembrar que o Atlético de Madrid pertence a uma empresa chamada Apollo Sports, que comprou 57% das ações do clube por 8 bilhões de reais. Importante registrar também que não existe nenhuma chance de o Felipe Luiz, ainda que não renove seu contrato com o Flamengo, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, de ele assumir o Atlético de Madrid, por exemplo, em 1º de janeiro. Isso porque lá está Diego Simeone, um dos mais longevos técnicos da história do Atlético de Madrid e na atualidade, um cara que é dono do maior salário entre treinadores de futebol no mundo, tem todo o moral do mundo. É natural que o Felipe Luiz seja preparado e tenha sido escolhido para suceder o Simeone, mas isso só vai acontecer quando o Simeone decidir deixar o Atlético de Madrid, que pode acontecer ao fim dessa atual temporada em junho, mas pode demorar 3, 4, 5, 10 anos.
não há sinais, pelo menos divulgados pela imprensa espanhola, de que exista um desgaste entre o Simeone e a cúpula atleticana, ou que o Atlético de Madrid estaria disposto a encerrar o ciclo do treinador argentino. Então, não vejo motivo para o torcedor do Flamengo se preocupar ou se desesperar, como já vi em alguns casos nas redes sociais. Só para completar, registrar também que recentemente Filipe Luís recusou proposta do Fenerbahçe da Turquia. A ideia é que ele substituísse José Mourinho. O Filipe Luís preferiu permanecer no Fla, onde ganha apenas R$300 mil por mês. Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians é o maior campeão do torneio com 11 taças. E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas, nesse momento, ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians, os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. A Federação Paulista tem trabalhado demais para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians. E ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é zero. Até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo e Diego Fernandes, que segue causando e se promovendo às custas do tricolor, encontrou mais um jeito de ganhar 15, 20, 30 minutos de fama. O ex-empresário hora de falar sobre o São Paulo para responder o que o Diego Fernandes está prometendo para 16 de dezembro. Só para situar, Diego Fernandes é um empresário que se tornou um pouco mais conhecido quando intermediou a ida de Carlo Ancelotti para a CBF. Desde então, ao se declarar São Paulino, ele tem tentado cavar um espaço no tricolor. Primeiro, garantiu que teria R$1 bilhão para colocar no São Paulo. Depois, deixou vazar que já tinha um banco por trás desse projeto. No momento seguinte, começou a conversar com conselheiros. Percebeu que a comunidade do São Paulo não estava disposta a investir e apostar em alguém que tem bem pouco reconhecimento dentro do futebol. O que o Diego Fernandes fez para se manter nos holofotes? Ele conversou com o Miller, ex-jogador do Tricolor, e o Miller revelou que no dia 16 de dezembro o Diego Fernandes divulgará um grande presente, uma enorme novidade para a comunidade São Paulina. E a pergunta que eu mais recebi durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira foi: do que se trata esse grande presente, essa bomba, essa surpresa? Pois bem, Diego Fernandes pretende apresentar no dia 16 de dezembro o seu projeto para o São Paulo. Todos os detalhes e como ele imagina ser capaz de mudar a realidade do tricolor. E o que pega é que muitos são paulinos já não confiam na atual diretoria de Júlio Casares, Carlos Belmonte, e preferem apostar no novo. Só que o Diego Fernandes não tem história dentro do São Paulo, não é nem sequer conselheiro, então não poderia participar ativamente da vida política do tricolor. E mais,
O São Paulo desconfia da capacidade financeira do Diego e assegura que ele não tem como aportar R$ 1 bilhão como foi prometido. Mas, sobre a ideia de o São Paulo se transformar numa SAF, essa ideia não existe, ela não pode sair do papel, porque para virar SAF o São Paulo precisaria de uma mudança do seu estatuto. E para mudar o estatuto, haveria a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. Dá para contar que a grande maioria dos integrantes do Conselho é radicalmente contrária à ideia de São Paulo se transformar numa sociedade anônima do futebol. Mas por que, Nicolau? Porque ao virar SAF, São Paulo determina que todos os conselheiros passem a ser figuras meramente ilustrativas. Eles nunca mais vão ter autonomia nenhuma dentro da história do São Paulo. Hora de falar sobre o Palmeiras e o risco de demolição de seu centro de treinamento. Nas últimas horas, a Justiça determinou a demolição do CT da base do Palmeiras lá em Guarulhos. Ação movida pelo Ministério Público de São Paulo por causa de irregularidades ambientais no local. O Palmeiras vai recorrer da decisão e garante que cumpre todas as exigências legais. Espaço que foi inaugurado em 2002. E é responsável pela maior capacidade de arrecadação do Palmeiras, a formação de atletas. Vale a lembrança de que desde 2015, apenas com jogadores formados na base, o Palmeiras arrecadou mais de 2 bilhões e 200 mil reais com transferências de atletas. Por lá surgiram Estevão, Endrick, Vitor Reis, entre tantos outros jogadores. Importante contar também, se você já pousou ou decolou do aeroporto de Guarulhos, indo a São Paulo você encontra o centro de treinamento do Palmeiras da base à sua direita, quando você está vindo de Guarulhos para São Paulo e passa pela estrada. Quero contar ainda que o Palmeiras não tem nem sequer um plano B. Pô, se perder seu centro de treinamento, há um outro terreno? Não, negativo. Inclusive foram feitos muitos investimentos na melhoria do centro de treinamento de base do Palmeiras. A ideia é provar na justiça que não há irregularidades e que o Verdão pode continuar sediando e recebendo seus garotos nesse centro de treinamento. Para completar, contar que na Argentina surgiram várias especulações. A primeira envolvendo Facundo Torres e Boca Juniors, a segunda envolvendo Aníbal Moreno e River Plate. O Palmeiras assegura que não foi procurado por nenhum desses clubes e que não tem a intenção de negociar o Torres, muito menos o Aníbal Moreno. O Aníbal titular, o Torres um reserva imediato. E você faria negócio com algum desses dois gringos? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!